Cumprimento a todos meus irmãos, na paz e na graça do Senhor Jesus. E nesta manhã de quinta-feira, eu desejo a você um ótimo e abençoado dia e que realmente Deus esteja no comando, no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, do seu trabalho, das suas atividades. Meus irmãos queridos, nesta manhã nós estamos na nossa sala para novamente estudarmos a nossa lição. Hoje, quinta-feira, lição A Ressurreição dos Filhos de Deus é o título da nossa lição. A nossa grande esperança, diante desse grande inimigo que nós temos, que é a morte, que traz tristeza, choro, desespero muitas vezes, por perder um ente querido, uma pessoa amada. Mas nós temos a esperança, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que morreu por cada um de nós e ressuscitou no terceiro dia na manhã daquele domingo. A luz da Palavra de Deus, meus queridos, como uma luz adicional no Novo Testamento, propriamente a base do nosso estudo é 1 Coríntios 15, e eu quero ler com vocês do verso 3 ao verso 22, que traz para nós uma mensagem de grande esperança, contada pelo apóstolo São Paulo, alguém que ele foi um dos grandes perseguidores da igreja cristã, da igreja de Deus, enquanto ele não conhecia a verdade, não conhecia a palavra de Deus, mas quando passou a conhecer, ele passou a defender com o seu conhecimento, pela fé, todas as verdades que ele acreditava por meio da palavra de Deus. Nós vimos também no nosso estudo que tivemos, na nossa lição, que Moisés, conforme tudo que nós conhecemos através da palavra de Deus, ele foi um dos primeiros a ressuscitar. O primeiro homem, o primeiro morto a ressuscitar para a vida eterna. E a nossa lição mostra para nós, meus queridos, que embora na nossa ótica de ver as coisas, temos a impressão que parece que Deus foi injusto com Moisés, depois de tantos feitos que ele, tanto tempo que ele passou na obra de Deus, na obra redentora, ele foi aquele que redimiu o povo de Israel, tirando do Egito, óbvio, pelo poder de Deus, pelo braço poderoso de Deus. Mas Moisés foi um instrumento usado por Deus. E a impressão que dá para nós é que Moisés foi injustiçado, uma vez que Deus não o permitiu, pelo pecado que ele praticou, que ele cometeu, e mesmo arrependido do seu erro, do seu pecado, confessado e perdoado, claro, mas mesmo assim Deus não permitiu que ele entrasse naquela terra. Eu acho que Deus, por ser um Deus, por ser Deus na verdade, um Deus que conhece o futuro, no presente, um Deus que sabe tudo, Deus tinha um plano muito especial para Moisés e obviamente para o povo de Israel também, porque Moisés, meus queridos, era um homem muito admirado pelo povo de Israel, era um homem temido, um homem respeitado, e eu quero particularmente acreditar que, quem sabe, a permissão de Deus que Moisés, ao entrar naquela terra, com 120 anos de idade, quem sabe
mais um pouco ele estaria morrendo ali dentro daquela terra. Né? Quem sabe, Deus sabe de todas as coisas. E eu imagino de mim que Moisés, quem sabe, seria idolatrado, né, pelos seus seguidores, pelos seus ali, adeptos. Né? Da forma como Moisés morreu ali no monte, e o próprio Deus, né, fez o sepultamento dele, e depois o ressuscitou, levou para o céu. Tá? Deus não permitiu que ninguém do povo de Israel o soubesse onde ele foi ali sepultado. Eu acredito particularmente que Deus o ocultou tudo isso para que Moisés não se tornasse idólatra do povo de Israel. Tá? E isso obviamente poderia acontecer também, já que por toda aquela trajetória do deserto era muito fácil para o povo se envolver em idolatria, né? Se envolver ali em amizades, né, com o paganismo, e muitas vezes, né, eles foram influenciados, né, a adorar os deuses pagãos. Tá? Não era difícil deles também vir a idolatrar a Moisés. Tá? E quem sabe, por uma providência de Deus, Deus não permitiu que ele entrasse na terra, até porque Deus tinha coisas muito mais superiores do que simplesmente uma Canaã, posteriormente uma Jerusalém, que hoje, nos nossos dias, é um palco de guerra que nunca termina, né? É um local de sofrimento, um lugar onde vidas, né, são ceifadas pela guerra que nunca termina naquele lugar. Né? E nós sabemos que o resultado de tudo isso que acontece ali não é outra coisa senão pela rejeição, né, de Cristo Jesus como seu Salvador. É óbvio, né? Moisés, meus queridos, ele foi, como nós já estudamos, ressuscitado por Deus, levado para o céu. Tá? E Moisés, né, ali, ele representaria, ou está representando exatamente o cumprimento da promessa de Deus de enviar o seu Filho, vir morrer por cada um de nós, ressuscitar, né, e também dá para nós a garantia de que os nossos entes queridos e nós também, caso Jesus não volte antes, né, que os nossos dias terminem, nós podemos ter esta certeza e dormirmos em paz o sono da morte por um pequeno tempo, né? Porque a pessoa, quando ela morre, né, biblicamente falando, no contexto bíblico, ela está simplesmente dormindo, fechou o olho e ela vai abrir de volta já na segunda vinda de Cristo Jesus, mas ela nem percebeu a passagem do tempo, se foi um tempo longo ou se foi um tempo curto. Simplesmente ela fechou os olhos para dormir e acordou na ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, e ela não viu o tempo passar. E por essa razão, a impressão para ela, quando ela ressuscitar, é que ela foi dormir ontem e acordou hoje, né? Como nós vamos dormir à noite e no outro dia acordamos de forma normal. Okay? A Bíblia ensina desta forma, né? Para o Filho de Deus, aquele que morre na esperança da volta de Jesus, da ressurreição, a morte simplesmente é esse sono. Tá? Há outros que morrerão e fecharão os seus olhos, também dormirão, tá? E ressuscitará, abrirá os seus olhos, mas no juízo final. O tempo também não passou para ele. Parece que ele foi dormir, e passou tão rápido a noite que ele já, logo na sequência, acordou. Passou, quem sabe, um longo tempo, um pouco tempo, mas para quem está vivo, para ele não viu nada do tempo passar. Tá? Mas receberão
esses que rejeitou a oferta da salvação por Cristo Jesus oferecida, então receberão infelizmente a condenação eterna. Aí sim receberão o castigo eterno, que é a morte, e a sua consequência é para todo sempre. Tá? E eu quero ler com você, meu querido, eu quero aqui abrir a minha Bíblia, no livro de 1 Coríntios, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, e eu vou começar a leitura a partir do verso 13, e eu vou até o verso 22 estudando com você, que diz assim: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Aqui Paulo está mandando esta carta para a igreja de Corinto, ali aonde havia ali entre o meio cristão, alguns da seita, daqueles que não acreditavam na ressurreição, que obviamente eram os saduceus, era uma seita que havia se desprendido dentre os judeus, que não acreditava de maneira nenhuma na ressurreição. E andava ali com essas ideias, e ensinando ali nas igrejas, e foi aí que Paulo escreveu essa carta. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, porque Ele é a garantia da nossa ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. O que você está fazendo aqui então? Não adianta nada se vocês não creem na ressurreição de Cristo, e obviamente, como garantia da ressurreição de Cristo, a ressurreição também dos nossos entes queridos. Além disso, somos todos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, e é certo que os mortos não ressuscitam. Então, se vocês não creem na ressurreição, nós que somos pregadores do Evangelho, disse Paulo, estamos testemunhando contra Deus, porque Deus, então, nesse caso, Ele não ressuscitou a Cristo. Porque Cristo é garantia de ressurreição. Se Jesus ressuscitou, ressuscita quem morre. Se Jesus não ressuscitou, então quem morreu e quem morre não ressuscita. Tá? E Paulo está dizendo, nesse caso, nós somos falsos testemunhos contra Deus. Mas, meus queridos, Paulo, e juntamente com os demais pregadores, eram verdadeiros testemunhas, porque Cristo ressuscitou. Tá? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, que vocês ainda permanecem nos seus pecados. E aqui, meus queridos, é um ponto bastante importante. Se alguém não crê na ressurreição de Cristo, essa pessoa, infelizmente, permanece em pecado. E ainda mais, os que adormecerem em Cristo estão perdidos. Aqueles que morreram, então, se Jesus não tiver ressuscitado, estão todos perdidos. Não vão ressuscitar. Porque Jesus é a garantia da ressurreição. Graças a Deus, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Foi visto por Maria Madalena, depois pelos apóstolos, e depois por mais de 500 pessoas. E essas mesmas mais de 500 pessoas que contemplou Jesus após a ressurreição, viram Jesus ascender aos céus, em garantia que Jesus ressuscitou. Eu estou lendo agora o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes deste mundo. Meus queridos, se a nossa fé, a nossa esperança, ela apenas se baseia apenas nesta terra, com meros 70, 80 anos de vida e depois tudo terminou, somos mais infelizes, os mais infelizes da face da terra. Por isso que, graças a Deus, nós temos esta esperança. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, disse o verso 20, dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Tá? Visto que, estou lendo o verso 21, visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por Adão começou a morte a todos, né? E nós morremos porque, descendentes de Adão, nós pecamos e morremos. Mas por Cristo Jesus, por um homem também veio a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos em Cristo Jesus são vivificados. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo e abençoado dia e estejam contigo. Graças a Deus por esta grande esperança que nós temos, que no futuro breve veremos os nossos entes queridos, né, que foi ceifados pela morte. Tá? E estaremos juntos outra vez para toda a eternidade. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus bendito, muito obrigado por esta grande esperança maravilhosa. Cristo Jesus, nosso Senhor prometido, o nosso Messias que nos remiu, veio, pagou o preço por cada um de nós da nossa redenção na cruz. Ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ressuscitou, naquele primeiro dia da semana, e subiu aos céus. E como nosso sumo sacerdote intercede por cada um de nós. E no futuro breve voltará pela segunda vez para nos levar para o teu reino de glória. Oramos pedindo estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.